Então, então, pessoal, hoje eu tiro qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Tá dúvida sobre alocação dinâmica, mas quem quiser tirar dúvidas sobre TP, arquivos, o que for, tá? Variável, if, não tem problema. O importante aqui é comunicarmos e tentar ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Então vamos lá. O Leonardo está perguntando aqui, uma dúvida sobre TP. Caso eu consiga controlar mais de 100 tiros na tela, posso fazer ou tem que ser obrigatoriamente um tiro na tela só por vez? O Leonardo, a verdade é o seguinte: às vezes é mais fácil controlar 100 tiros do que um só, tá? Então, eu prefiro que você faça um modo do jogo em que você pode fazer o que você quiser. Por exemplo, controlar esses 100 tiros que você está falando que controla na tela. Mas faz um modo em que você vai controlar um tiro só, tá? Então, e aí, assim, é potencial para ponto extra, né? Então, tudo isso vira ponto extra. Então, por que não você, né, no seu menu, tem um menu, alguma coisa assim, que você define qual que vai ser o modo do tiro, modo um ou modo 2. Aí no modo um tem um tiro só. Modo 2, aí você pode fazer quantos tiros você quiser. Tá bom? Brendo, pode falar. Seguindo a dúvida do Leonardo, nas especificações do trabalho, tinha uma parte que falava sobre o bloco que ele teria que atravessar a tela inteira, né? O Isso. tamanho dele. Assim, no meu caso, por exemplo, eu estou usando a sprite de um meteoro que fica rodando. Aí, assim, eu teria que fazer tipo um meteoro gigante que atravessa a tela ou. Você tem. Peraí, eu não estou entendendo. Então vamos lá. Você tem um meteoro que ele fica na tela, ele acompanha a nave? Eu não entendi. É tipo um obstáculo, ele aparece igual um inimigo e vem andando assim, de um lado pro outro, Ele é até como chegar se no final. fosse um inimigo que não atira, é isso? Isso, que no caso seria um bloco, entre aspas. Não, isso é realmente um obstáculo, tá? Eu quero realmente que você altere. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Você pode manter seus asteroides, sem problema nenhum, tá? Mas eu quero que você altere o tamanho da tela, a porção para navegação da tela. Então, por exemplo, sua tela está aqui, ó, né? Ignora o que está torto. Então, aqui é sua nave. O espaço de navegação da nave é todo isso aqui. Eu quero que em algum momento você reduza esse espaço de navegação. Por exemplo, quando tem um obstáculo aqui, o espaço de navegação diminuiu. Você pode colocar um outro aqui, aí diminuiu mais ainda, né? Então é isso que é fundamental para mim. Colocar os asteroides, a lógica é muito parecida de colocar inimigos, né? Então assim, aqui a lógica, quando você coloca esses blocos aqui, a lógica é diferente. Agora, sim, você não precisa necessariamente criar os blocos como eu criei, tá? Um outro colega de você já perguntou sobre isso. O bloco dele é super complexo, é um negócio assim, ó, tá? Beleza, não tem problema nenhum, porque essa estrutura aqui que ele criou, né? Ela, quando ela aparece, ela está reduzindo aqui o espaço de movimentação da nave, o que está ok para mim. Ficou claro? Ah, sim. Ah, então, por exemplo, o cenário original do jogo, caso eu fosse utilizar o cenário, e aí tivesse colisão com a nave, ele seria considerado um bloco? Como assim o cenário original? Você fala do jogo R-Type original mesmo? Isso, aquele cenário que assim, tem uma parte assim para Exatamente, bater. exatamente, perfeito, tá? A única coisa, essa história dos blocos, tá? Por que eu coloquei bloco? Porque é a maneira mais fácil que eu encontrei de implementar isso, tá? Mas é qualquer coisa que você vai. É uma mudança realmente de cenário, é só isso. Então, aqui no cenário inicial, a tela está vazia, não tem nada, e a nave pode movimentar aqui no eixo vertical para qualquer direção, né? Dentro dos limites da tela. Aí eu quero que você implemente alguma coisa que vai reduzir isso aqui, de alguma forma. Então pode ser que um teto, tá? Pode ser uma montanha aqui, né? Isso tudo, a montanha, por exemplo, é mais difícil de ser implementada do que
o bloco, porque a montanha aqui não tem colisão, né? Mas aqui já tem colisão. Então, como é que você vai gerenciar isso? Essa colisão é um pouco mais complicada de ser gerenciada do que uma colisão com um bloco retangular. Tá claro? Tá sim. Ótimo, beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Seu jogo em si já está pronto, tá? Então faz isso aí que eu te falei para você colocar também esse um tiro só, tá? Eu já vou passar para o pessoal da voz de novo. Na dúvida, a loja da leitura de textos da prática 13. Ô Pedro, nós vamos conversar, tá? Deixa eu só, deixa eu só ver aqui com o pessoal aqui que está com a mão levantada. Pode falar, Bruno? Professor, seguindo um pouco a pergunta, é que no caso lá fala sobre os blocos e os inimigos têm tamanhos diferentes, Aham, tamanhos e posições variáveis. No caso dos aham. tamanhos, pode ser, por exemplo, se tiver dois tamanhos, tá bom? Ou Tá bom, tá bom. Você fala esse critério aqui, né? é porque, por É, exemplo, é que tem, por exemplo, você que criar, ao invés de criar cada inimigo com tamanho diferente, se você criar dois tipos de inimigos, pode? é nisso aqui, né? Cadê? É recorde, fim de jogo. Cadê? É, Controle de colisão, tiro básico, blocos. Aqui, ó. os inimigos eles estão mais no texto, mas os blocos aqui no bloco tá aqui. Ué, isso aí eu nem Devem ter coloquei, né? tamanhos e posições variáveis, mas devem ocupar no mínimo um quinto da altura da tela. Aham. Não, beleza. Não, isso é tranquilo para mim, tá? Pode ser com dois já é suficiente para mim, tá? Tá de boa. Tá bom, Tá obrigado. ok, nada. É, Deixa eu ver aqui. Pedro, então vamos lá. Qual que é a sua dúvida? É o Pedro Oliveira, tá com uma dúvida na lógica da leitura de textos da prática 13. Isso, né? Da prática 13. Deixa eu abrir a prática 13 aqui. Locação dinâmica? É isso mesmo? Pedro, você consegue ligar o microfone ou a gente conversa pelo chat? Pode ser pelo chat também, se você preferir, tá? O Vitor, essa ideia é boa. Eu não sei como é que implementa, tá? Eu usava uma biblioteca muito antiga, chamada graphics.h, para C, que tinha funçõezinhas que comparavam cores, tá? Cores de pixel. Aí, quando tinha cor diferente, ele identificava a colisão. Mas aqui no Allegro eu não sei como que se implementa, tá? Tem que dar uma olhada. Então, Pedro Oliveira, estou aqui para tentar ajudar você na prática 13. Você vai ter que ou conversar via chat ou abrir o microfone para eu tentar te ajudar. Não, essa aula não é para TP, não. Pedro, essa aula é para qualquer coisa, tá? Então vamos lá, pode. Se for um problema complicado, é, tá, você prefere fazer depois, né? Então tranquilo. Então você levanta a mão, abre o microfone e a gente conversa, porque não tem regra aqui para ser só aula de TP, não. A aula de dúvida de alocação dinâmica é ótimo para mim também, tá bom? Para todo mundo. Então, Breno, pode falar. Eu acho que já perguntaram, mas é que eu não lembro mesmo. Tem problema usar sprites de outros jogos que já existem ou sprites que achar pela internet, assim? Não, de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Pode usar à vontade. Muita gente já usou esse tipo de coisa em TPs passados. Não vai ser eu que vou processar vocês por uso por copyright, tá? Então vocês podem ficar tranquilo. Pode usar, é mais fácil, inclusive. Agora tem que tomar só cuidado mesmo, porque se for, né, se vocês tiverem intenção de divulgar o jogo, colocar no YouTube, sei lá, gostou demais, aí pode ter problema de copyright, tá? Mas assim, para ter prefeito de TP, para mostrar para os colegas, para ficar uma coisa sua ali particular, de jeito nenhum, pode usar à vontade. Até recomendo que use, que é mais fácil, né? Beleza. Beleza? Joia. Deixa eu ver quem mais aqui no chat.
Google sempre ajuda, né, Pedro? Então, assim, pode, normalmente, assim, o que que não existe no Google, né? Então, assim, tem solução para tudo, tá? Então, acho que dá para tentar. E aí, legal é o seguinte, se você achar alguma coisa, compartilha lá no fórum do Moodle, pode compartilhar aqui no Teams, tá? Porque aí isso aí pode ajudar muita gente. Aí, ó, o Vitor falou que tem essa função add-get-pixel, né? Que deve retornar a cor, né, Vitor, daquele pixel. Então, isso pode ser uma boa ideia, tá? Para fazer essas colisões com colisões mais complicadinhas. Pode falar, Daniel. Professor, eu tava fazendo a prática 11, Hum, aí na hora que eu fui fazer a F-Open, aí eu fiz a F-Open, coloquei o nome do arquivo, coloquei como W para eu escrever no arquivo e criar um novo, né? certo. Aí nisso eu olhei meu código e tava tudo certinho, só que na hora que eu fui compilar, o meu GCC meio que travava e aparecia notificação do antivírus e não criava o novo arquivo escrito. Aí será que é por causa do antivírus? O antivírus, tem muito antivírus, quando ele está com uma proteção no máximo, esses antivírus eles não deixam criar arquivo, tá? Então é do tipo assim, você tem um programa esquisito, .exe seu rodando, e esse programa ele tá, gente, meu monitor desligou aqui, peraí, deixa eu estava falando do que? Ah, sim, dos antivírus, né? Então os antivírus eles realmente podem estar num nível de proteção mais elevado, tá? E aí eles não deixam certos programas fazerem alterações que ele considera com potencial de risco para o sistema. Uma delas é a criação de arquivos, ainda mais vindo de um SXE que ele não confia, tá? Então, provavelmente isso é coisa do seu antivírus mesmo. Sempre o que eu falo, a solução mais simples para tentar ver se o problema é com o antivírus é desabilita o antivírus enquanto você roda o programa. Desabilitou o antivírus, fez o programa rodar tranquilo, então o problema é do antivírus mesmo. Você chegou a fazer esse teste? Então, eu tentei, só que eu não consegui, porque eu tava o Avast instalado no meu computador. Sim. Eu fui tentar desinstalar ele, só que aparece que eu não tenho permissão, aí eu Ah, tá. não sei como. Hum, porque aí tem nessa, né, ainda. Se você não é um administrador é, do computador, pode ficar complicado. Mas normalmente os antivírus eles têm uma opção de desabilitar o antivírus, ou até mesmo um controle de nível de sensibilidade, ou até mesmo de permitir que certas aplicações rodem sem problemas, ou certas pastas são seguras, por exemplo. Então, pode ser isso, tá? Pode ser isso aí. Ah, o que você pode fazer também? É o Windows 10? É o 10, sim. Ótimo. Olha o Windows 10 meu aqui, ó. Ele tem isso aqui, quer ver? Se eu vir aqui e digitar Ubuntu, ele abre tipo uma máquina virtual Linux aqui para mim, tá? E aí essa máquina virtual, ela é meio independente e eu não sei se o antivírus consegue, ele consegue interferir demais aqui nessa máquina. Então, talvez seja uma alternativa para você. E aqui é muito fácil, tá? O Windows 10 você consegue instalar isso aqui direto. Você vem aqui no botão do Windows, digita um Ubuntu. Se você não tiver, tem lá na Windows Store opção de Ubuntu, você instala, e aí você pode instalar o GCC aqui normal, ou já, se bem que tem até chance de já vir um GCC aqui nele, e aí você pode fazer a mesma coisa, né? Você pode compilar seus programas por aqui, tá? Experimenta fazer isso. Ah, tá, beleza. Depois eu vou Pedro, tentar. eu acho que é mais fácil usar ideia online nesse caso, que é muito complicado instalar WSL. Mas será que não é tanto não, viu, Vitor? Esse aqui nem sei se é o WSL tradicional, tá? Não sei, porque esse meu aqui foi realmente só colocar Ubuntu. Foi na própria. Deixa eu ver se tem na Windows Store aqui. A Microsoft Store, né? Dá para usar o Replit, gente. Eu mandei o link aí dá para você
Ele permite Criar criação de arquivo, ler arquivo? arquivo todo no Replit também. Aham. Ah, então melhor ainda, mais fácil ainda. Tá vendo? Ó, aqui, ó, aplicativo Ubuntu. Você instala, você vem aqui, né? Instala, next, 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 estilo Windows mesmo. Esse aqui nem é o que eu instalei, né? Mas deve ter um outro aqui que eu instalei, que é esse daqui. E aí, esse aqui talvez, ó. Aí abrir, tá vendo? Ubuntu e tal. Então, é uma alternativa mais fácil ainda, essa alternativa do Vita, porque você não tem que instalar nada no seu computador, porque você falou que você não tem permissão, né? Então, talvez você não tenha permissão nem para instalar isso aqui. Então, vai no online mesmo. Beleza? Beleza, então, vou dar uma olhada aqui. Obrigadão. Nada. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Eduardo, pode falar. Oi, professor, tudo bem? Beleza, e você? Tudo bem também. Joia. Acho que era a prática 10, que era uma prática de Allegro. A gente tinha que Sim, modificar vários arquivos daquela pasta que te deve Allegro. isso. A minha dúvida não é exatamente modificando elas. É para saber como que eu rodo esses negócios. Aí eu fiz só na teoria. Eu alterei os arquivos, eu escrevi o código, Aham. mas eu não sabia executar para ver se estava funcionando. Como que eu faço para executar isso? Você chegou a ver o tutorial de Allegro que eu postei lá para ver no YouTube, postei no Moodle? Aham, eu tô conseguindo executar o TP. O TP eu entendi direitinho, mas esses específicos, tipo, Hum, cada um eu não tô sabendo fazer direito. Mas, se não me engano, tem um vídeo para isso aqui também, tá? Um dos primeiros vídeos que eu tenho, que eu fiz, inclusive, deve ser, né, há anos atrás. Então, mas eu te falo aqui rapidinho, tá? Olha só. Esse kit Dev Allegro, vamos pegar o kit Dev Allegro aqui. Kit de desenvolvimento Allegro. Na verdade, eu acho que eu até tenho ele aqui já ele direitinho aqui, ó. Cadê? Acho que não. Então vamos lá, deixa eu baixar isso aqui, só para te mostrar que assim é bem simples, é muito simples. E tem um vídeo disso, eu vou abrir o vídeo aqui também, para não ter dúvida. Ah, tá aqui, ó. Uai, a área de trabalho é diferente, né? Então deixa eu ir na minha área de trabalho aqui, tá aqui, ó. Kit Dev Allegro, beleza. Então esse aqui é o Kit Dev Allegro, abrir ele aqui, tá tudo aqui. O que você precisa fazer é rodar um make. Eu não sei se um make aqui, se esse meu makefile eu se eu se tá o atualizado. Deixa eu conferir aqui. Sim, tá vendo? Ó, o makefile que vem nesse kit Dev Allegro é um negócio grandão assim, ó. Nesse makefile ele já compila tudo que está no kit Dev Allegro para você automaticamente, tá? Então para você compilar isso aqui, deixa eu abrir um CMD. Então, vou lá na pasta do kit Dev Allegro, está no desktop, cd kit Dev Allegro, make. Só isso. Tá vendo? Aí ele vai E aí ele compilar já criou o tudo. executável, né? Já criei. Então, eu vou dar um make clean, porque eu já criei esses executáveis. Make clean, ele apaga tudo. Então, make de novo, ó, você vai ver, ele está compilando tudo. Então, para você teve que implementar alguma coisa lá no loco, né? Então, você vem aqui, digita loco. Aí, abrindo outra tela aqui para mim, ó. Pronto. Tá? Ele rodou o programa. Frogger. Está rodando o Frogger na outra tela aqui para mim. Opa, perdi. Tá? Então é só o make. E se não me engano, deixa eu ver se eu acho isso aqui. Tá no meu site. Deixa eu procurar. Allegro. Kit de desenvolvimento. Não sei se é só isso. Introdução à programação de Allegro. Prática 10 Allegro. Será que eu não tô com esse? Aqui, ó. Tem 2 vídeos feitos por mim ensinando a instalar um ambiente de programação Allegro. A parte 2, se não me engano, é uma parte que eu faço justamente aí, ó, a parte do make, tá? Então é o kit Dev Allegro com um makezinho. E aí eu explico esse make para vocês, o que eles significam, o que ele significa. E aí, tá vendo? A parte do make clean é um make, inclusive, antigo, tá vendo? Olha o tanto, só tinha isso aqui. Mas é basicamente a mesma coisa, tá? E aí você tem que seguir essa estratégia.
Tá? E se não me engano, eu acho que em outros vídeos eu faço essa parte toda do kit Dev Allegro com o Make Clean também. Eu fico repetindo isso aqui sempre quando eu dou essa aula introdutória, tá? Então dá uma Entendi. conferida nos vídeos aí, viu, Eduardo? Beleza, professor. E aí, agora eu fui tentar dar o make aqui, ele falou que não é reconhecido como um comando interno ou externo. Eu tenho que fazer mais alguma coisa? Eu tenho que... Porque Nesse vídeo você vai tem que explicar. nesses 2 vídeos vai explicar. Deixa eu até Beleza, conferir depois eu aqui. assisto, então. Não, mas deixa eu só conferir aqui também, ó, a parte 1, porque é um dos 2. Cadê? Tá, aqui a parte de instalação. Aí tá, isso. Tá vendo? Ó, aqui nessa parte, você vai aqui no bin do Allegro, ó, e aí aqui é o TP, que era outro zip, tem a página antiga. Esse aqui tá velho, já tá na hora de mudar. Mas, cadê? Bouncer, Monolith. Em algum momento do vídeo, eu ensino... Não, já foi, ó. É isso aqui, então. Você tem que ir nessa pasta bin aqui. Não sei onde é que está no vídeo, mas em algum momento no vídeo eu falo o seguinte: você tem que ir lá na pasta do MingW seu. Então vamos entrar aqui no MingW, ó, C2 pontos, MingW. Aí você vem aqui no bin, aí tem esse aqui, ó, MingW 32 make. Já mudei, tá? Então esse MingW32-make.exe. Você vai renomear esse MingW32-make.exe para make.exe. Só para ficar, né? Você não estava digitando MingW32make. Só para isso. Beleza. Você poderia digitar. Entendi. Aí acabou. Tá bom? Dá uma olhada nesses vídeos que vai ficar mais claro para você como Beleza. rodar. Valeu, Beleza? professor. Nada. Cadê isso aqui? Apagar, isso aqui. Pronto. Deixa eu voltar aqui para o Teams. O que mais? Tenta rodar, beleza. O WSL sim, adicionaram o Windows Store, ótimo, isso é bom demais. Não faz eles colocaram onde quiser, erros de configuração do par, beleza. O Vitor está aí conversando com vocês, né? Exatamente, não precisa ser o exe, não precisa. Todo arquivo .exe ele já reconhece direto, tá? Então você pode, igual o a.exe que ele já, se ele apertar assim, ele já rodou. Tá. Beleza, gente, o que mais? Pedro, você quer tentar abrir o microfone agora? Antes que eu desligue, a gente curta o resto da noite da quinta-feira, cada um na sua casa. Tudo tranquilo? Podemos quintar? Aula curta hoje? Sem mais dúvidas? Falar, Bruno, pode falar. Eu tenho uma dúvida, já que não tenho muitas dúvidas. Minha dúvida é em relação à faturação do código. Peraí, deixa eu só abrir aqui o meu. Ctrl Shift. Porque no TP, eu acabei... Na verdade, não é só do TP isso. Isso é na meio que uma vida, ideia né? que surgiu no TP, mas isso pode ser usado depois. Isso. Em relação aos structs. Nós Certo. podemos criar structs, né? Certo. E acontece que nós podemos criar structs que tem structs dentro também. Perfeito. Tá, então a primeira parte da pergunta é, na hora de criar um módulo, como eu posso colocar um struct no ponto header? Como eu posso importar um struct? Tá, vamos ver se eu consigo responder a sua pergunta, tá? Tá, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui para tentar ser uma coisa mais... Vamos supor que a gente está criando um projeto do zero. Então, eu vou criar aqui, ó, nova pasta, TP PDS1. Tá? Vamos supor que é um TP, nada a ver com Allegro, estou criando ele aqui. Beleza? Aí a sua questão é o seguinte: eu quero fazer o TP, ele é muito longo, tá? Ele é muito complexo, e eu não queria criar um arquivo main.c único com tudo lá. É por aí que a gente está conversando, né, Bruno? Isso, beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar agora aqui um novo documento de texto. Vou chamar esse aqui do main.c, tp.c, né? Ou seria onde é que está o main. Aí no meu tp.c, deixa eu
passar ele para cá. Então tá aqui meu tp.c. Eu venho aqui, ó, include stdio.h, né? Aí eu int main, return 0, e aqui um printf, tá? Printf início do TP. Só para a gente falar que tem alguma coisa. Beleza. Aí, esse seu TP, ele tem várias funcionalidades, certo? Ele vai usar Allegro, ele vai usar funções matemáticas, controles de colisão sofisticados, algoritmos de previsão, leitura de arquivos, aquela coisa toda. Então, você queria organizar isso melhor, certo? Tá por aí, Bruno? Isso. Isso, beleza. Aí a sua dúvida é o seguinte, eu vou criar uma biblioteca, por exemplo, de jogadores, tá? Então eu vim aqui, deixa eu colocar aqui, novo documento de texto, seus jogadores.c, criar também um jogadores.h. Aqui eu vou fazer todo o controle desses jogadores, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, aqui nesse jogadores.c que eu vou criar o meu struct jogador, né? Aqui vai ser jogador. E aí ele vai ter alguns campos, por exemplo, vida, tá? Int vida, int força, tá? Alguma coisa assim. Vamos fazer uma coisa bem boba assim por enquanto, tá? Que é o ideal? Quando você criou esse struct aqui, por enquanto você não tem nada, né? Aqui você vai ter algumas funções, então vamos fazer uma coisa simples aqui, ó. Int init jogador, aquele clássico, né? Init jogador, é um void, né? Vou fazer um void aqui, ó. Void init jogador, aí eu vou ter um jogador aqui, e eu vou fazer o seguinte, que é o jogador vida recebe um rand mod, ele pode ter entre 100 e 1000 pontos de 100 e 1000 pontos de vida, então aqui tem que ser 901, tá? Pronto, é a vida dele, a força dele vai ser a mesma coisa, tá? Entre 100 e 1000 pontos de vida. Só um método aqui para a gente ficar, para não ficar vazio esse ponto C aqui. Qual que é o problema? O problema, tá, é que eu quero incluir essa biblioteca aqui no meu jogo, então eu quero vir aqui, ó, criar um jogador, vai ser o meu P1, tá? E eu vou chamar aqui init jogador P1, tá? Isso aqui não vai compilar. Por quê? Porque a função init jogador, ela tá na minha biblioteca. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu o seguinte, ó, tem um módulo com .h, o header, tem o .c com a implementação, e a gente vai incluir aqui o quê? Né? A gente vai incluir o header só, porque para compilar, a única coisa que eu preciso é o header das funções. Então, vou incluir aqui os jogadores.h, tá? Que está vazio por enquanto. O que eu tenho no jogadores.h? Tenho essa função, né? Essa função aqui. E tenho um struct, certo? E aí eu tenho que, né, no fundo, né, no final das contas, o que eu tenho? Eu tenho uma árvore de dependências, né? Então, esse aqui é o meu tp.c. O tp.c, ele depende de quem? Do jogadores.h, né? E eu tenho também aqui um jogadores.c. Esse jogadores.c, de quem que ele depende, né? Ele vai depender aqui também do jogadores.h, tá? Então você poderia linkar isso aqui? Poderia, mas essa árvore começa a ficar confusa. Então, para a gente deixar tudo uniforme, e aqui precisa do jogador, né, no ponto C, o ideal é você colocar essas definições todas no seu ponto H, no header. Porque aqui, esse struct jogador, ele vai estar aqui no init jogador também. E quando você incluir no tp.c, você vai precisar do jogador, que também está onde? Está aqui no header. E agora, aqui não tem jogador mais. Né? Então, é por isso que a gente fala que às vezes é preciso, nesse caso é preciso, a gente tem que dar um include aqui também nos jogadores.h também.
tá? Porque no jogadores.h que tem essa definição de jogador. E aí, definição do jogador, eu não preciso copiar para outros lugares, não é para não gerar, inclusive, inconsistências. Então, ela fica em um único lugar, que é no ponto H, tá? Que aí, esse ponto C, quando eu for compilar, ele tem aqui o jogador do ponto H, e o TP também, ele vai estar lá no... O jogador vai estar no jogadores.h. Respondeu ou você quer avançar um pouco mais nessa minha explicação? Sim, respondeu. Agora a dúvida, mas e se o struct que está no jogador.h tiver um outro struct Um outro que foi struct. criado? Perfeito, vamos lá. O que ele pode ter arma. Ele pode ter uma arma, né? Arma Isso. uma arma, tá? Então o jogador vai ter uma arma lá para ele usar. Fechou? Isso vai ser um struct. E eu quero colocar tudo dessa arma em um outro. Quero colocar isso em um outro. Em outra biblioteca, né? Biblioteca para armas. Essa que é a ideia, não é isso? Isso. Então, beleza. Então vamos fazer aqui, ó. Vai ter o arma.c. Arma.h, né? Deixa eu abrir essas duas coisas aqui. Aí lembra da hierarquia, né? Daquela árvore. E de novo, tá, Bruno? Isso aqui é legal que você está perguntando, né? Eu posso te ajudar? Estou te ajudando, assim, tá ótimo. Essa é uma conversa excelente, com uma dúvida natural. Mas isso aqui não é tão trivial para quem está começando a programar, já saber. Você vai fazer PDS2, você vai ver um pouquinho disso, você vai avançar isso ainda mais quando você for entrar no mundo de engenharia de software, tá? Então, assim, existe uma teoria por trás de como organizar essas coisas que vocês vão ver, tá? Mas a gente já pode tentar te ajudar. Por isso, Pedro, que árvore maluca é essa que você está colocando? Então, olha só, aí tem o tp.c aqui, né? O tp.c, ele depende do jogador.h, né? E esse jogador.h tem um struct, que ele depende do quê? Do arma.h, certo? E o arma.h, ele vai ser usado para quê? Para gerar o arma.c. E aqui tem o quê? O jogador.c. Beleza? E lembrando que sempre no final, isso aqui é a parte de compilação. Para você compilar o tp.c, você precisa do jogador, dos dados do jogador. Mas os jogadores dependem, né? Para você gerar essa biblioteca aqui do jogador.c, você vai precisar do quê? De compilar aqui o arma também, né? Os dados da arma. E no final das contas, o TP precisa de tudo isso aqui. Então aqui vai ter um ponto O, né? Vai ter um ponto O aqui também. Aqui vai gerar um ponto O também para você. E o ponto .exe que você gerou, ele vai depender desse ponto O e vai depender desse ponto O aqui também. Tá? Então, voltando para o código. Beleza. Aqui eu tenho jogadores.h, ele tem uma arma. Aí, onde é que está essa arma? Essa arma, para ela existir, tem que estar onde? Include arma.h. Tá lá. E aí, lá no arma.h, eu vou definir. Vou trocar isso aqui para uma arma, né? Deixa eu ver se eu coloquei maiúsculo. Acho que sim, né? Foi maiúsculo. Então, eu vou colocar isso aqui em maiúsculo, arma, tá? Arma. E aqui eu vou, sei lá, definir um tipo e sei lá, né? Tiros por segundo, tá? Tô chutando alguma, só pra gente ter alguma coisa, tá bom? E aí, esse aqui vai ser o nosso ponto H. Essa arma também eu posso criar um método de construção dessa arma, init arma, que aqui vai ser uma arma, né? E aí eu vou aqui no meu arma.c, vou organizar isso aqui. Meu arma.c, eu vou dar um include, vou dar um include no arma.h, né? Porque eu vou precisar das informações da arma. Aqui não tem jogador nem nada. Aqui também não vai ter mais esse jogador. Não, já tirei, né? Ótimo. Já tirei, beleza. Então no arma.c eu incluo aqui o ponto H. Vou ter o meu método de init arma, né? Esse init arma eu tenho que só ver o que eu tenho, que é tipo e tiros. Então vai ser o tipo, vamos supor que toda arma, quando começa com ela, tipo a R-Type, né? É uma arma mais simples possível.
é a arma 0, também tem random, não, é a arma 0, e tiros por segundo vai ser 1 tiro por segundo só, tá? Tiros por segundo. É isso aqui que eu tô chamando. Isso, tiros por segundo. Beleza. Tá? Então, aí fechou. Porque olha só, eu tenho a arma.c e a arma.h, tá? Eu preciso de alguma coisa para compilar elas? Não. Eu posso chegar lá no meu command prompt, compilar isso aqui normal. GCC, "-c, arma.c". Aí ele vem aqui, compila, gera o ponto .o disso aqui para mim, porque só preciso do ponto .h aqui, ó. Que é esse ponto .h que tá aqui, tá? Incluiu a arma.h, fechou. Agora, jogadores.c. Essa biblioteca aqui, Tá ela já é trocado o mais... nome. Oi? Ali tá jogador, tiros por Ah, eu segundo. troquei, né? Porque eu fiz os meus Ctrl+C. Obrigado. Aqui vai ser... Esse aqui é o do jogador. Então, aqui é o jogadores.h. Só conferir, então. Boa. Jogadores.h aqui também. Não, peraí. Na Fiz definição confusão. no init, se eu não me engano. Ali, No init, né? Mas aqui tem uma sim. coisa errada também. Aqui não tem esse include, não, né? Aqui é o arma mesmo. Já tô fazendo confusão. Tá certo. É o esse init arma. Onde é que tá que você falou? Ali, pera. Qual arquivo? No outro ponto C. Ali, tipo, a arma.tipo, que seria, não? Não, Arma não, certo, perfeito, tipo, exatamente, perfeito, ótimo, obrigado, é isso aí. Ctrl+C, Ctrl+V é horrível por causa disso, tá? Às vezes ajuda, às vezes atrapalha, você fica agarrado com um erro bizarro, né, por causa de Ctrl+C, Ctrl+V, então cuidado. Mais um exemplo prático aí para nós. Tá, então, voltando aqui, tudo começa com tp.c. tp.c eu crio um jogador, né? Esse jogador, ele depende só, né, do jogador. Tudo sobre o jogador deveria estar no jogadores.h. Eu não deveria, para rodar jogador, eu não deveria incluir isso aqui. Precisar de incluir isso aqui. Arma, né? Arma, não deveria precisar. Porque eu só quero saber do jogador. Incluo só jogador. Beleza. Ok, isso aqui tá ok. Aí os jogadores, ele tem um struct que depende de uma arma. Então, para eu compilar essa biblioteca, eu preciso de informações de armas. Beleza, eu preciso de informações de armas, eu preciso incluir a biblioteca arma aqui para compilar qualquer coisa que envolva armas. Tá? E como eu estou incluindo jogadores.h, opa, não é aqui. Aqui no arma. Isso, o ponto H, né? Aí no jogadores.c, assim, no jogadores.c estou criando aqui de boa. Eu posso, inclusive, agora fazer isso aqui, ó, olha que legal. Init, arma, jogador, arma, e aí, como essa arma ela é um ponteiro, né? Vou ter que fazer isso aqui, né? Inicializa a arma desse jogador para mim. Vou fazer. E de onde está vindo esse init arma? Esse init arma, lá no jogadores.h, eu estou incluindo o arma.h. Então ele sabe que no arma.h tem um struct arma e uma função init arma. E aí eu posso compilar isso sem problema nenhum. E aí? Melhorou ou quer que a gente elabore um pouco mais? Então, eu crio os structs no arquivo .h e eu incluo Isso. eles no arquivo .c. Aí lá no main.c eu incluo o .h. Você sempre vai incluir o ponto H, tá? Porque o ponto H, porque o processo de compilação é simplesmente a verificação se esse código aqui está correto. O que ele precisa saber? Ele precisa saber como que está implementado o init jogador aqui, ó. Ele não precisa saber, o compilador não precisa saber dessas coisas aqui, tá? A única coisa que o compilador precisa saber é o seguinte: init jogador, essa função existe? Aí, quando você der um include nisso aqui, ele está falando, ó, existe uma função init jogador, tá aqui. Ela recebe um ponteiro para jogador. Ah, é? Você está mandando um ponteiro para jogador? Estou mandando um ponteiro para jogador. Acabou. A compilação perfeita. Resolvido. Uma dúvida que eu tinha ficado o que eu faço com o arquivo .o, então? Não, o ponto O, vamos fazer o seguinte, eu acho que é o melhor dos mundos, vamos tentar compilar isso aqui tudo, ó. Pronto. As coisas nunca dão certo ao vivo, mas a gente pode tentar. Vamos lá, save all, tem só no main só tem um printf, né? Então vai ser tranquilo. Então vamos lá, olha só, vamos fazer eu acho que vai ser mais fácil aqui pra gente mostrar isso aqui tudo passo a passo. É o TP-PDS1. TP-PDS1. Beleza. Eu quero compilar, vamos tentar compilar, ó.
Vamos colocar aqui em cima. Quero compilar o TP.c. Que isso? Não dá. Por quê? Precisa do init jogador. Tá? Onde é que está o init jogador? O init jogador, ele está aqui nos jogadores. Né? Ele está nesses jogadores aqui. Então, eu preciso, antes de compilar o TP, eu preciso gerar a biblioteca que contém, tá? Que contém esse init jogador aqui. Jogadores.h, ele não conseguiu gerar o exe para mim. Tá? Então, o que eu vou precisar fazer? GCC, -c, aí os jogadores.c. Opa! O rand, né? Cadê o rand? Os jogadores.h, o rand está na sdlib, né? Se não me engano. Pronto, compilou. O que ele fez agora para mim? Ele gerou jogadores.o. Tá? Ele gerou esses jogadores.o. O que eu vou fazer agora com os jogadores.o? O que eu posso fazer com os jogadores.o agora? Agora eu posso vir aqui, GCC, e vou compilar o TP.c, né, usando os jogadores.o, que tem a biblioteca de jogadores compilada. Agora, o que está acontecendo? Os jogadores.o tem uma tal de init arma lá, que eu não sei onde é que está. Onde é que está o código em binário do init arma? Eu ainda não gerei o .o do arma. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui também, ó, gcc -c arma.c. Tá? Agora ele gerou o que para mim? Um .o com a informação em binário de como executar o init arma. Agora eu posso juntar tudo. Como? GCC tp.c jogadores.o jogadores arma.o. Tá? Porque aqui eu vou gerar o código em binário do tp.c, o código em binário de jogadores.o e do arma.o, onde é que estão as instruções efetivas para o processador do init jogador e do init arma, estão nesse .o aí. Aí agora eu consigo compilar. E aí ele gerou para mim o a.exe. Tá? Que não faz nada por enquanto, né? Só tem esse printf bobo, mas rodou. Você entendeu? Ah, sim, entendi. Aí, no caso, na hora de gerar o jogador, desculpa, na hora de gerar o arquivo .o do jogador, eu já preciso ter feito o arquivo .o da arma, né? Não precisou. Não? Porque, olha, não precisa. Sabe por que não precisa? Vamos lá. Vou apagar o .o aqui, de novo. Ó. Só para... Isso é muito importante, tá? Vou apagar os dois .os aqui. Vou apagar o exe também. Vou deixar só os códigos fontes. Apaguei tudo. Então, vamos voltar. Primeira coisa que eu tentei compilar é o tp.c, né? Não deu. Não tem o init jogador. Cadê o init jogador? Não tem. Então, beleza. Vamos compilar agora o jogador. C jogadores.c. É esse que é o nome mesmo, né? Beleza. Por que funcionou? Sendo que eu não gerei o executável do arma. É porque esse processo aqui, ele só vai verificar se o código está correto. E vai gerar ponteiros para os métodos que estão lá. Então, por exemplo, o que vai acontecer de fato aqui? Olha o jogadores.c aqui, que eu vou tentar compilar. O que tem nele? Tem esse método. Tá? Então, esse método, beleza, ele vai lá e processa, gera as instruções para o processador dessas coisas aqui. Agora, tem esse cara daqui, ó. O que vai ser gerado nesse .o aqui, nesse jogadores.o? Quando chegar nesse ponto da instrução, ó, o processador, roda um init arma para mim, beleza. Então ele vai criar uma referência assim, ó, olha, nesse ponto aqui eu preciso rodar uma função chamada init arma. É só isso que vai ser feito, tá? Aí qual que é a referência para esse init arma? Eu não tenho ainda, mas eu quero chegar nesse ponto, procura lá no seu código, vai ter um init arma lá, um código bonitão do init arma, chama ele para mim. Opa, chama ele para mim e passa isso aqui. Tá? É isso que ele vai fazer. Tanto que quando a gente vai tentar compilar o TP de novo, ó, usando jogadores.o, o que ele vai falar? Undefined reference to init arma. Que ele vai chegar nesse ponto aqui do code, tudo tá certinho. Só que na hora de gerar o exe para essa parte aqui, ó, ué, cadê o init arma?
Tô procurando o código em binário do init.arma. Não existe ainda. Ah, não existe? Então vamos rodar ele, vamos executar ele. Aí agora é nosso papel de gerar esse código pro em binário do init.arma, que está aqui, ó. Aí sim, eu gerei o ponto .o, agora tem um ponto .o aqui do arma que eu posso incluir. Se eu não incluir, não adianta ter o ponto .o lá. Ainda tá a referência ainda não existe. Então eu preciso juntar tudo, falar que ó, o código do init.arma, ele está aqui nesse ponto .o. Então junta tudo isso aqui, ó. Quando você juntar os jogadores.o, o arma.o e o executável aqui que está aqui, você vai ter todas as funções implementadas, todas as operações necessárias para você rodar o seu jogo. Não vai faltar nada. Aí ele gerou o arc.exe para nós. Tá? Ah, sim, agora eu entendi. Agora eu Melhorou? entendi. Uhum. Aí, Ah, por exemplo, se eu legal. quisesse colocar as do Allegro, é só. Por exemplo, se você quiser usar algum estoque do Allegro, é só importar, né? Isso, exatamente. Aí você, é por isso que nesses jogos de Allegro, né, você dá esses includes todos. Então, cadê o TP, o kit dev Allegro, ó? Então, quando eu tenho aqui o teclado.c, você vai dando esses includes, né? Vai dando os includes onde é que estão os métodos para verificar se a compilação tá ok. Tem uma função aqui, ó, init font addon. Onde é que está a descrição desse font addon? Tá aqui, ó, nesse ponto H aqui. Tá? Só que olha o makefile. Cadê o makefile? Tá aqui, ó. Só que para eu conseguir compilar esse cara, eu preciso incluir também, tá? Aqui, ó. Eu preciso incluir a biblioteca do Allegro compilada. Então, esse cara que tem lá no Allegro, esse monolith.a, tá vendo esse ponto A aqui? É como se fosse o ponto O, contendo todas as funções do Allegro já compiladas. Então, se você não ficar colocando um ponto O1, ponto O2, ponto O3, o tanto de ponto O, já tem um ponto A aí para você com tudo. Aí você dá um GCC, né, que é o que a gente está fazendo aqui, ó. Tá? A gente dá um GCC, eu quero gerar com esse nome, vou usar o circles.o, tá? Que eu compilei aqui, com os includes e tudo, e inclui para mim o exe, o código em binário, né? Na verdade, o código em binário das funções de Allegro que já estão compiladas. Está tudo aqui. É como se fosse um grande ponto O com tudo do Allegro. É isso que esse ponto A aqui significa. Tá? E esse ponto A, ele está... Olha lá ele aqui, ó. O Allegro tem um Allegro aqui. Tem um Allegro aqui. Deixa eu passar ele aqui. Ó, tá vendo? Ó, lib, tá aqui o ponto A. É esse aqui, ó. Tem vários pontos A's, tá? Com diferentes características. O que a gente está buscando é um desses. Esse aqui, se não me engano. Tá? É um ponto A que tem tudo. De novo, é como se fosse um ponto O que alguém foi lá e compilou e gerou. Isso aí para Windows pra gente. Já para a gente não precisar de gerar o executável, o código, o programa objeto dessas bibliotecas em Allegro. Beleza? Ah, sim. Então, mas no caso eu preciso incluir esse ponto A para cada ponto O que eu for Não, gerando? o ponto Que ponto for A, incluir o Allegro, tá, no caso. o ponto A, ele está aqui no make. Tá? Na verdade é o seguinte, você deveria, tanto que compilar em Linux é diferente. Você tem um esquema para gerenciar os pacotes seus, né, as suas bibliotecas, aí você acaba tendo que incluir tudo. Mas aqui, como já está tudo compilado, o make, o que ele faz para a gente? Quer ver? Ó, vamos lá, vamos ver a instrução completa. Quer ver? Deixa eu vir cd dois pontos, cd kit dev Allegro, aí eu make clean, vou limpar tudo, vou dar um make. Olha o que o make está fazendo, ó, a compilação. Estou compilando os jogos de Allegro, tá? Vamos pegar o primeiro aqui. Essa compilação "-i" aqui é a compilação desse programa bola.c aqui para gerar o ponto O. E aí ele só precisa dos pontos H. Aquela parte inicial que eu falei do arma.h, eu só preciso do ponto H para ele gerar o ponto O, com as referências todas das funções.
só precisa do ponto H. É essa a primeira parte que a gente está fazendo aqui. Esse segundo GCC, para esse programa bola, ele vai gerar o exe e aí ele vai juntar todas as bibliotecas. Então, é o bola.o que ele gerou aqui, né, do meu programa, tá? E vai juntar o bola.o, que tem as instruções do meu programa bola, né, que eu programei, junto com os códigos de todas as funções do Allegro. Porque aqui eu uso, por exemplo, a L draw bitmap, a L alguma coisa. Onde é que está o código implementado disso? Em binário. Onde é que estão as instruções em binário? Estão todas nesse arquivo .a que está aqui, tá vendo? C, dois pontos, Allegro. Então, você só precisa incluir o .a. Por isso que em Windows é mais fácil. Tá? Já tem isso aqui compilado, e aí você só inclui isso aqui uma vez só. É um arquivo a um só que você inclui e fechou. Tá bom? É como, Bruno, se nesse caso aqui, ó, do nosso TP-PDS1, tem vários pontos OS aqui, não tem? Imagina que eu tenho 15 pontos OS que eu fiz aqui. É como se eu chegasse e juntasse todos os 15 pontos OS em um grande arquivo .o que tem tudo. Aí eu não preciso, igual eu fiz aqui, que incluir vários pontos OS, só vou precisar incluir aqui um tudo.o, ou, usando a nomenclatura correta, tudo.a, que aí vai ter tudo junto. Sim, entendi. Então, no caso, na hora de gerar um arquivo .o, o importante é você incluir os arquivos .h dos módulos que você está usando. E já na Isso. hora de gerar o executável, o importante é ter todos os arquivos .o das Perfeito. bibliotecas. Entendi. Perfeito. Perfeito. Compilação .h. Montagem do exe.o. Tá? Entendi. Tá, muito obrigado. Nada, só para deixar ainda mais claro, nessa aula de compilação, porque agora vocês já estão mais maduros, vocês entendem melhor essas coisas. Olha essa aula aqui de compilação, tem um esqueminha, tá? Do processo de compilação. Esse aqui. Vendo? Aqui é o ponto H. Tá? Você vai compilar, para ver se seu programa está certo. Só precisa de ponto H, você não precisa de juntar. Você não precisa de juntar código com código. Nesse processo de ligação, aí sim, você vai pegar o programa objeto das bibliotecas. Você vai pegar os pontos OS ou ponto A para gerar o ponto .exe no final. Beleza? Aqui ponto H, aqui ponto O. Sim. Então, no caso, na hora de criar os módulos, é só criar os módulos, incluindo os .h dos outros módulos. Isso. E na hora de gerar o main.c que eu vou colocar os Ponto .o de O. todos os meus arquivos. Exatamente. Tá. Agora entendi. Obrigado. De nada. Beleza, gente. Mais alguma questão? Eu tenho uma bem rapidinho. Pode falar, Eduardo. Na alocação dinâmica, quando a gente abre o arquivo, a gente tem que usar o R, o W ou o A. Eu não entendi direito o A. Peraí. Você misturou alguns conceitos. Tá? Alocação dinâmica é uma coisa. Você está falando de abertura de arquivo, né? Abertura de Abertura de arquivo. Isso. Beleza. Tem o R, o W e o A. Eu não entendi o A. Isso. O A é o seguinte. Esse arquivo aqui, ó. Então, vou criar um arquivo aqui. Vamos supor que eu criei um arquivo. Vou até salvar ele aqui. Como? Salvar como. Tá aqui no Kit Dev Allegro. Pode ser. Pode ser sei lá, pontuações.dat. Só para mudar. Aqui não faz diferença. Se é um arquivo texto, essa extensão aqui não faz muita diferença, não. Beleza? Aí vamos supor, fui lá, dei um arc igual a fopen com W, tá? Com W, que eu quero escrever registros nele. Aí eu vou lá e escrevo algumas pontuações que eu tive. Então, o Pedro, por exemplo, ele teve a pontuação de 3.847. Tá? O Eduardo, por exemplo, teve a pontuação de 398 mil. Pronto, os dois julgaram, aí eu dou um fclose, ele salva, pronto. E esse é meu arquivo pontuações.dat. Beleza? Aí o José e a Maria resolveram jogar o joguinho também. Se o José e a Maria abrirem esse arquivo com fopen no modo W, o que o modo W vai fazer? Apagar.
Ele apaga, e aí vai ter o recorde, né? Vai ter o José aqui com a pontuação dele e a Maria aqui com a pontuação dela. Tá? Agora, se a gente for esperto e falar assim, já existe um arquivo pontuações? Já existe um arquivo pontuações. Então, abre ele com o A, de append. Tá? O A significa isso aqui, ó. Append. É tipo adicionar, tá? Aí, quando você abre com o modo A, ele não vai apagar isso aqui. Ele vai vir no final do arquivo. E aí, quando você usar um fprintf para escrever nesse arquivo, ele vai escrever no final do arquivo, não vai apagar nada antes. Então, você vai poder colocar aqui o José, com a pontuação do José, e a Maria, com a pontuação da Maria. Entendi. Entendeu? Valeu, Moleza, professor. né? Beleza. Beleza. Valeu. Show de bola. E aí, gente? Aí, ó, o Vitor sempre com a informação completa. E aí, mais alguma questão? Tudo dominado? Então, gente, olha só. Pode falar, Bruno. Se quiser terminar aí. Não, tem que terminar, não. Tranquilo, tô fazendo nada. Tô aqui para vocês. O que eu fiquei em dúvida um pouco foi no funcionamento da fget, por exemplo, que ela lê as linhas, né? Como ela faz para saber em que linha que ela tá? Tem como, por exemplo, pegar qual linha a fget está? Não, o fgets, vamos até usar o arquivo aqui de... Vamos supor que eu tô dando um fgets aqui. Tá? Nesse arquivo aqui. Beleza? Então, o que o fgets vai fazer? O fgets, primeira coisa, ele é uma função segura, porque o segundo parâmetro dele é o número de bytes que você vai ler. Máximo. Então, por exemplo, vamos supor que essa linha aqui, ela tem, né, um tanto de coisa aqui. Tá? E aí, no fget, se eu coloco para ele ler nessa linha somente 5 caracteres, ele vai ler só isso aqui. Isso aqui tudo vai ser ignorado. Tá? Então, é uma função segura. Agora, vamos supor que, né, eu não tenho que ter essa preocupação, ele vai acabar lendo a linha inteira disso aqui. Eu vou colocar um fget 100, por exemplo, né, um número grande, ou 1000. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar, tá, os caracteres dessa linha. Ele vai encontrar esses caracteres aqui. Aí ele vai pegar esses caracteres. Vamos até fazer o seguinte. É mais fácil eu pegar um Sublime aqui. Beleza. E aí eu vou dividir isso aqui em 2. Beleza. Assim. Então vamos supor que eu quero sei lá, transferir, copiar tudo desse arquivo para cá usando fgets. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir isso daqui, fopen, tá? Aí depois de abrir, eu vou dar um fgets, tá? Nesse arquivo que eu abri, 1000 caracteres por linha, e eu quero guardar a linha que eu ler em um vetor. Então crio uma string lá com 1000 posições, e aí o fget vai transferir. Então o que o fget vai fazer? Ele vai ler essa linha toda aqui para a gente e vai transferir a linha integralmente para o nosso vetor. Tá? O vetor tem um tanto, aqui continua, né? 3 pontinhos. Então aqui é um vetor. Aí, beleza, tenho esse vetor preenchido. Aí eu posso fazer o que eu quiser com ele. Por exemplo, posso usar um strtoc para pegar só o nome e copiar para cá só os nomes, por exemplo. Aí eu faço meu processamento, strtoc, ignoro a pontuação, né? Ou então, melhor ainda, vamos fazer uma coisa prática, né? Vamos supor que eu quero saber quem que tem o maior recorde, maior pontuação, né? Aí eu vou aqui, tem uma variável, por exemplo, maior recorde, que eu pego essa linha, faço um strtoc, descubro quem que é o nome, descubro a pontuação, converto essa pontuação para inteiro e o meu maior recorde. Vamos colocar o maior recorde aqui, ó. Maior recorde. Ele começa com 0, por exemplo. Ou então, melhor ainda, -1. Tá? Leu a primeira linha, fiz o strtoc, fiz o parse, peguei esse número aqui, transformei para int, é maior que -1? É. Aí eu vim aqui, 3847. Tá? Beleza. Se eu faço esse aqui,
vamos supor que esse cara aqui é um ARC, né? Que eu abri, é um ARC, recebe, né? Um file, né? File, asterisco, ARC. Aí aqui é um fopen, no pontuações.dat, vírgula R, né? Entre aspas, R, que é para ler. Então, o que aconteceu quando eu fiz essa chamada daqui de fopen? Ele abriu para mim em ARC o que a gente chama de uma stream de dados. Tem esse nome aqui, ó. Vou colocar de verde. Esse nome aqui, ó. É um stream. Tá? É um fluxo de informações que está aberto a partir desse arquivo aqui. Tá? E é um stream que não volta. Por isso que é igual como se fosse um riacho, né? O stream você pode traduzir para inglês como se fosse um riacho, ou um córrego, ou um rio, né? Então os dados estão vindo. Eles vieram, você não busca eles mais não. Agora vai vir dados novos. Sempre, né, um fluxo novo para você. Então no primeiro fgets, você leu isso aqui, ó, e colocou o recorde aqui. Se você dá um fgets novamente a partir de ARC desse stream, desse fluxo de dados, essa linha aqui já foi embora. Ele pega a próxima. Qual que é a próxima que tem nesse fluxo de dados? É essa linha daqui. Aí ele pega essa linha aqui, processa, a gente vai atualizar esse record agora com esse novo valor, né? E chama um fgets de novo. O fgets, qual que é o próximo fluxo? O próximo fluxo vem daqui. Aí ele lê essa linha toda, processa, não vai atualizar, porque o maior valor é esse daqui, né? E o fgets de novo vem para cá, tá? E aí atualiza o valor se for necessário, caso não é. Pronto. O que o fgets, se eu fizer um fgets nesse arquivo, o que vai acontecer? Não tem mais nada. Aí ele vai dar um erro. Ele vai falar assim, olha, end of file. O fgets vai retornar tipo -1, alguma coisa assim, falando que não tem arquivo mais. Tá? Não tem linha mais. Eu não sei, na verdade, que ele retorna de erro, tá? Tem que dar uma olhada na referência. Mas ele vai falar que não teve jeito. Vai retornar algum código de erro para a gente. E é por isso que sempre quando a gente está fazendo leitura de arquivo, a gente sempre faz aquela história, né? Então, enquanto FOF de ARC, aí eu faço os meus fgets aqui. Porque eu vou usar essa função para ver, enquanto não for fim de arquivo, eu posso ler desse arquivo. Quando chegar em fim do arquivo, aqui ele só verifica, né? É fim de arquivo ou não. Isso aqui retorna true, se for fim de arquivo. Aí estou negando, porque se for falso, eu continuo no meu while. Quando isso aqui der true, eu quero sair do meu while. Clarificou alguma coisa? Sim, deu para entender. No caso, o string talk, ele usa a mesma lógica? O strtalk? Isso, quando você fica usando um null, ele vai até o final da string. É a mesma lógica? Como seria? Não. O strtalk, ele vai... Primeira coisa, ele processa uma string, né? Então, o strtalk, ele vai processar... Vamos fazer aqui, ó. Bom, eu tenho isso aqui, ó. É a minha string. Aqui eu vou colocar o meu nome, Pedro. E aqui eu vou colocar o meu recorde, 192. Tá? Foi o que eu li do arquivo. Beleza? Se eu chamo o strtalk, tá? Para processar isso daqui, então strtalk, como é que é a sintaxe mesmo? strtalk, aí eu coloco, aqui vai ser meu buff, né? Ou vou chamar aqui de string s, né? Vai ser meu s. É isso aqui, ó, né? É s, não é isso aqui, s e isso aqui, s e os caracteres. Aí eu tô passando com o meu separador, vamos colocar só para ficar fácil, ó. O separador vai ser um ponto e vírgula. É isso aqui. Beleza. Então, se eu passo para o strtalk, então aqui vai ser o meu, vou chamar isso aqui de o token, né? O meu token que eu estou recebendo do strtalk vai ser o retorno do strtalk. O que o strtalk vai fazer nessa chamada? Ele vai pegar o S, porque tem um S aqui, ó, então ele vai processar desde o começo o S. Ele vem aqui, processa esse cara daqui, encontra o separador, vai trocar esse separador aqui, ó, por um /0, tá? E vai retornar o endereço de memória, por exemplo, aqui vai ser o endereço F1,
tá aqui para toque, que é onde começa esse token que ele encontrou, essa palavra que ele encontrou. Tá? Então, esse toque aqui, ó, ele vai receber quem? Vai receber F1. E se eu der um printf nele, usando %S, ele vai imprimir só Pedro, porque tem um /0 aqui. Então, acaba que toque, esse toque, né, a declaração dele é o quê? É um ponteiro para string, é uma string. Tá? Tá aqui. Beleza. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, toque de novo. Aqui o loop, né? Foi um loop, então, né, a instrução seguinte é a mesma coisa. str toque s, vírgula, ponto e vírgula. Tá? Se eu faço isso aqui de novo, o que vai acontecer? Ele vai iniciar o processamento de novo do início da minha função. Desculpa, do início da minha string. Então ele vai olhar esse Pedro aqui de novo. A diferença é que não tem o ponto e vírgula aqui, e ele vai até o final da string, né? Aqui vai ter um /0, por exemplo, né? E aí ele vai processar isso aqui tudo como uma palavra. Tá? Só que não é isso que eu quero. Eu já processei esse cara daqui, eu já sei onde é que ele é a primeira palavra, eu quero continuar o processamento disso. E lembrando que aqui, ó, pode ter mais, ó, pode ter um ponto e vírgula aqui, né? Com, sei lá, algum outro número do Pedro, né? Aqui pode ter alguma outra informação do Pedro também, tá? Por exemplo, MG, que ele é de Minas Gerais, sei lá, tá? Pode ir embora. Então eu quero continuar o processamento disso. E para continuar o processamento disso, eu não quero começar de novo a string lá do começo. Eu quero trocar, quero continuar de onde ele terminou. E para ele continuar de onde ele terminou, eu tenho que passar null ali. Aí ele continua. É só para isso que eu uso null. Para ele continuar a procura por palavras nessa string daqui. Tá claro? Sim, mas aí então, por exemplo, se você usar outro str token lá para Aonde? outra, por exemplo, você foi Para e outra usou string. o str token lá do Isso. S separado por ponto e vírgula. Beleza. Aí Você tá você usou o falando. nulo para Você tá falando aqui, ó. Usei a primeira vez isso aqui. Beleza. isso. Aí 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 você eu usei de usou o novo isso nulo para aqui. continuar. Isso. Mas e Aí se ele você usar o Ah, str token para fazer com outra string? não tem Você vai usar problema. uma string, sei lá, uma N- string key. Não tem problema. Ele faz, ué. Então, o que você está falando é o seguinte. Imagina que eu tenho uma outra string. Uma Isso. string S2 aqui. Tá? Que ela tá aqui, tem um ponto e vírgula aqui. E vai embora, ó. Um ponto e vírgula aqui. Nem precisa ter ponto e vírgula, tá? Pode ser qualquer outra coisa aqui. É uma outra string S2 que eu tenho aqui. A, B, ponto e vírgula, 1, 2, 3, né, 4 e vai embora. Tá? Eu posso chamar o strtoken a hora que eu quiser. O strtoken, esse strtoken aqui, está falando assim, porque ele está falando que ele vai atualizar, né, internamente a string. Isso acontece. Então, se você fizer aqui, ó, token, vamos lá, token str token S2, essa que é a sua dúvida, né? Ponto e Uhum. vírgula. Se você fizer isso aqui logo depois dessas duas, o que ele vai fazer? Ele vai processar o S2 e falar assim: ah, beleza, acabou essa história do S. O S não existe mais. Eu não vou, eu vou. Você já processou o que tinha processado no S, não tinha? Já processou? Beleza. Vamos iniciar o processamento do S2 então. Aí ele vem aqui no S2, troca isso aqui por um /0 e retorna AB aqui para esse token. Beleza? Só que, Pedro, e se eu colocar essa expressão, na verdade, aqui no meio, ó, entre essas duas? Tá? O que vai acontecer? Mesma coisa. O Pedro aqui veio para esse token, por causa do meu primeiro str token. E aí, esse aqui eu vou retornar o AB, normal. Só que esse comando aqui, como ele está com null, ele não se refere mais a essa string. Ele se refere à última string processada, que é o S2. Aí, esse token aqui vai virar o 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, o null, você passa o null
para você processar a última string que você tinha processado. Então, o strtoken ele tem essa memória interna, tá, das strings que ele está processando. Beleza? Então, ele sempre guarda a string atual que ele está processando. Quando você passa null, ele continua nessa string. Se você passa uma nova string, ele apaga esse estado dele de string que ele está processando e fala, não, agora beleza, vamos processar uma nova string. Aí ele atualiza o estado dele para essa nova string. Ah, sim, entendi. Então realmente não vai ter como. Ele não vai armazenar o endereço de cada string. Não, é só da última. Ele só Ah, guarda a entendi. última. Beleza? Uhum. Esclareceu sim, obrigado. Beleza, ótimo. Se você precisar armazenar mais de uma, tem a versão desse strtalk que aceita você passar a string toda hora. Ah, é? Bom, é legal. É o strtalk _R. Ah, show de bola. Bacana. Podem usar, viu, gente? Eu não ensino, mas vocês podem usar, tá? Tudo que qualquer ferramenta que tem aí, pode usar, não tem problema nenhum. Que mais? Sem dúvidas, o chat, o Vitor está dominando aqui. Ótimo. Beleza? Gente, ó, então é isso aí. Nosso calendário, deixa eu abrir o calendário aqui. Nós estamos aqui no dia 20 de janeiro, tá? Semana que vem a gente vai ver recursividade. Já tá lá no Moodle para vocês, tá? Então eu recomendo que vocês assistam. É uma matéria meio chata, tá? Difícil. Na verdade, assim, não tem regra, não tem comando novo nenhum, mas a lógica é chatinha, tá? Então eu recomendo que vocês gastem um tempo aqui. Aí depois, na outra semana, já é a monitoria final, para revisão para a prova, e a prova 3, no dia 3 de fevereiro. Então tá chegando a prova 3 aí. Terminou a 2, chegou a 3 já. E a prova 3, normalmente, gente, eu acho que ela é mais tranquila do que a prova 2, tá? E normalmente são umas 2 ou 3 questões de recursividade, tá? Uma questão de arquivos, uma questão de alocação dinâmica, e pode ser que tenha uma questão misturando alocação dinâmica com arquivos. Tá? Pode ser. Mas assim, o básico, vocês vão ver nas provas passadas, o básico é tipo 2 ou 3 de recursividade, uma de arquivos, uma de alocação dinâmica. É uma prova até mais curta, tá, do que as outras provas. Beleza? Normalmente as notas são melhores, mas você tem que estudar. Porque recursividade, se você não estudar, você não consegue escrever nada, você não faz nada, zero. Você faz uma função recursiva para fazer isso. Você não consegue, né, nem começar. Então eu sugiro que vocês treinem bastante. E para a recursividade, não tem jeito, é só prática mesmo para vocês aprenderem. Vocês vão assistir a aula, beleza? Entendi, né? Tem aqui o passo trivial, tem o passo recursivo, é assim que eu faço. Beleza, agora resolve esse problema aqui. Não sai. Você tem que realmente treinar o seu cérebro a pensar de forma recursiva. Bom? Gente, então é isso aí. Vou parar a gravação aqui. Pedro, tira uma dúvida rapidinho. Opa, tem dúvida. Vamos lá. Daniel, pode falar. Professor, coisa rápida. Tranquilo. Na prova 1, minha nota foi mais ou menos, e na prova 2 eu fui mal. Aí, com a prova 3 e o TP, ainda dá para recuperar? Lógico, Daniel, lógico. Tá? Ó, só de pontuação. Não, dá para recuperar, calma. O prova 3, 30 pontos. TP, 20 pontos, mais os extras que talvez você possa fazer. Tá? Práticas, 5. Só já deu 55 pontos. Prática VPL, mais 3, 58 pontos. Então, temos ainda 58 pontos que vocês não sabem. Assim, é fácil? Lógico que não é fácil, né? Você está vendo, a prova 1, a prova 2. Essa disciplina não é uma disciplina fácil. Com certeza não é uma disciplina fácil, tá? Mas o bom de programação é que uma vez que você fica confortável com o processo de programar,
né? Você aprende a programar e faz, pô, não, legal, tô sabendo esse negócio, consigo pegar um problema e resolver. Provas não assustam mais. Então, por exemplo, se você estudar bastante para recursividade, fizer os exercícios, né, as listas, olhar as provas antigas, fazer, pô, com recursividade tô sabendo. Você não vai ter dificuldade na prova, provavelmente, porque eu não consigo ter mais criatividade para fazer questão de recursividade. As questões de recursividade, elas são variações pequenas de questões anteriores. Então, assim, normalmente se acerta, tá? Então, essas 2 ou 3 questões, talvez 3 questões de recursividade, vai ter uma questão recursiva em vetor, que é mais chatinha, mas tem um template ali, é só imitar, tá? Aí as 2 mais tradicionais, né? Uma usando é, o passo recursivo, né? Você tem um processo de volta ali também, tá? Então, faz desse tipo também. Então, você vai fazer, assim, as questões vão ser muito parecidas, então você normalmente vai bem. A alocação dinâmica é um pouco escovação de bit, né? Então, normalmente, assim, faz uma função para concatenar 2 strings de forma dinâmica. Então, você tem que ir lá, pegar o tamanho da primeira, o segundo, construir um vetor com o tamanho certinho, alocar um espaço para o barra zero. Então, tem muita coisa chata na alocação dinâmica, você tem que lembrar. Mas não tem muita coisa, é chata. A lógica é simples. Não tem uma coisa. Pô, como é que é a lógica? A recursividade não, ao contrário. A lógica é difícil, mas a programação é fácil. Alocação dinâmica, a lógica é facílima, mas os detalhes, né, a parte técnica de saber o que tem que colocar em cada lugar, né, linkar o I com o J direitinho, né, isso dá um pouco de trabalho. E até mesmo testar, né, avaliar isso, porque você tem que colocar os print S para ver se está fazendo tudo direitinho, né? Então, mas sai fácil. E arquivo é a parte mais fácil da disciplina, de todas. Eu acho que de toda a matéria que demos até hoje, arquivo não tem desculpa para vocês não tirarem total em prova de arquivo, porque é template, é pegar minha aula, olhar ali um do lado do outro e repetir ali os comandos para o caso que vai vir lá na prova, vocês vão ver. E faz igual, tá? Então, assim, a prova 3 ela é tranquila. Estuda, que é tranquilo. Imagina que você vai bem na prova 3, tira lá, sei lá, uns 24 nessa prova. TP, você faz direitinho, né? 20, 44 pontos já. Práticas, 49 pontos. As VPL, vamos supor que você não fez tudo bem, você tirou 1 em 3, 50 pontos. Aí nas duas, aí você tem que ter 10 pontos nas provas 1 e 2 para conseguir passar. Então passa. Beleza? Beleza, então. Obrigadão. Nada. Pedro, Oi. só para perguntar uma coisa, porque várias pessoas já vieram me perguntar e eu suponho que mais vão me perguntar. As pessoas estão com um problema na colisão entre a nave e qualquer outra coisa, porque a nave é triangular. Aí eu falei para todo mundo, eu acho que você falou isso na primeira aula de Lego, que Falei. pode considerar um retângulo, né? Perfeito, Então exatamente. considerem a nave um retângulo, gente. Isso aí. A nave é um retângulo, tá? Então, eu falei isso, acho, no vídeo, tá? Não tenho certeza, assim, se eu não falei, eu tô muito doido, que é possível também, tá? Mas tenho quase certeza que eu cheguei num ponto e falei, gente, ó, para facilitar a colisão, considera que a nave é um retângulo. Até desenhei. Eu lembro de fazer esse desenho, de eu colocando a nave aqui, falei assim, para facilitar, gente, vamos assumir que a nave que tem um hitbox, né? Que o hitbox da nave é esse retângulo aqui. E aí, se tiver colisão assim, né? Então você tem um bloco vindo aqui, ó. Você já pode marcar a colisão como verdadeira, mesmo que o desenho lá não fique exatamente perfeito, tá? Então pode usar o retângulo em volta do triângulo para fazer a colisão. Beleza? Mais alguma coisa? Falei, Professor, né? só uma pergunta, Fala. rapidinho, a gente chegou a ver string de strings? Quer dizer, array de strings? Não, o que é um array de strings? É isso aqui, né? Você está falando disso aqui. Tem Isso é mais fácil, né? Você tem aqui o texto, tá? E o texto, aí você tem a palavra. Olá, tudo bem? Isso é uma string 1. Aí na string 2, tudo jóia. Isso. Isso, né? E aqui outras strings.
Nós não chegamos a ver isso. Mas vocês conseguem fazer. Na prova, inclusive, eu cobro isso aqui. Ah, sim, tá. Tá? Isso aqui, né? De novo, isso aqui é fácil. Não tem muito mistério, não. Tá? Vocês não viram matriz alocada de forma dinâmica? Aqui é uma matriz dinâmica. Igualzinho. Você vai alocar uma matriz. Só que em vez de aqui ter números, né? 1, 18, né? 100, 1100, aqui são caracteres. É isso. É uma matriz. Só que aí você vai colocar um barra zero aqui, você vai colocar um barra zero aqui, você vai colocar um barra zero aqui, para dizer que são strings, né? E se for de forma dinâmica, você vai dar um malloc para caber aqui os seus 23 caracteres. Aqui você vai dar um malloc para caber 19 caracteres. Aqui para caber 8 caracteres. E por aí vai. E aí você cria, né? E o acesso é igualzinho. Então você vai... Como é que eu acesso essa string aqui? É a string... Opa! É o texto na posição 1, né? Que é a segunda posição dessa matriz. É esse texto aqui. E se eu quiser acessar esse U aqui, ó, esse U é o texto na posição 1, 1, né? Segunda string, segundo caractere. Beleza? Ah, sim, valeu. Ok, obrigada. É um bom treino, viu, Lucas? Dá uma olhada. Na correção da prova 3 do semestre passado, tem uma questão desse tipo. Tá? E dá uma olhada lá para ver se você conseguiria fazer.